Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Indiferente do horário que você estiver acompanhando mais um podcast do Diário de Vacaria, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Como você sabe, tradicionalmente, às segundas-feiras, estamos aqui trazendo o espaço do esporte. De forma especial, né, iniciamos há alguns dias, algumas semanas atrás, um trabalho que está passando por toda a região dos Campos de Cima da Serra. E quem pode falar um pouquinho mais sobre esse trabalho está aqui na minha frente, em cadeira cativa, meu amigo Fernando Maciel. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Lucas. Quero saudar o nosso convidado hoje, o Eloir Santos, grande Eloir do Real Madrid, eu diria, né? Numa outra página e na página atual, o Eloir, secretário de Esportes de Monte Alegre dos Campos, a quem a gente recebe com muito carinho. Falava para ele, né, que quem está aí há tanto tempo no esporte e agora no poder público é referência. Então, essas referências que a gente quer trazer. E dizer, né, que falando em cadeira cativa, né, quando terminar minha passagem por aqui, essa aqui eu levo. É ou não é, Lucas? Opa, olha aí, cara. Pode ou não? Eu tenho certeza que tu merece. Ah, então, que beleza. Não há dúvida nenhuma como é sobre que é, isso. Na tua segunda em diante tu vai merecer também, Eloir. Eloir, muito obrigado por ter aceito o convite de vir aqui no Espaço do Esporte do Diário de Vacaria. Esse trabalho que estamos alinhados, construindo uma imagem cada vez melhor do espaço de todos os campos de cima da serra. Nós sabemos a cada semana, né, nós começamos lá com o pessoal de Bom Jesus, fomos para muitos capões, passamos em Campestre da Serra, Esmeralda e hoje estamos em Monte Alegre, porque nós acreditamos que histórias como a tua fazem parte do cotidiano de muitas pessoas que muitas vezes não chegam até o grande público. Mas, na verdade, são histórias que inspiram através do esporte, que promove saúde, que promove momentos de bem-estar e momentos que fazem com que as pessoas possam ter uma cidade cada vez melhor. Queria começar, então, a nossa conversa, eu acho, né, Fernandinho? Primeiro, pedindo para te apresentar e falar um pouquinho do teu trabalho junto ao esporte. Então, como você falou, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, tanto faz, né, Lucas? Agradecer a você, ao Fernandinho pelo convite. Falar que é sempre uma honra estar perto dessa fera aqui, te conhecendo aqui também. Pode estar sempre à disposição para vocês aí. E aí, como é que começou a tua história no esporte? Conta um pouquinho. Já sempre foi um atleta, desde novo, futebol? Para que lado que tu puxou dentro da área da saúde? Eu até brinco, né, que se me levassem para outra secretaria não estaria certo, né? Mas a do esporte, sim, essa por gostar, por vivenciar, por me dedicar uma vida, né, ao esporte, jogando, organizando os times de futebol. Então, para mim, isso aí é maravilhoso, né? Hoje eu consigo, sempre tive do outro lado, sendo crítico, né? Então, hoje a gente também recebe críticas do lado de cá, mas é sempre críticas construtivas e a gente está sempre tentando se adequar para melhorar. Então, nada melhor que a gente estar um pouquinho, que nem o Fernandinho falou, pular um pouquinho para dentro do balcão e ver como é que funcionam as coisas de verdade, né? É verdade. Eu queria também comentar e já passo pro Eloir. Eloir, agora tu pega vamos dizer assim, a menor cidade, eu acredito, da Muxer. Dos Campos de Cima da Serra. Acredito que sim, né? Nosso Monte Alegre dos Campos, que é irmã aqui, né? Filha de Vacaria, irmã de Vacaria. E parece que, não, mas ali é menor, mas o desafio é maior, porque até o ano passado assim não se via nada organizado pelo município, né? E não quero fazer críticas, né? Daqui a pouco, por ser também uma cidade nova, a visão e o foco eram outras áreas, né? Organizar o município. Então, vem você agora, que é um cara conhecido pelo esporte, né? E reconhecido, porque é multicampeão com as tuas equipes que você organiza, que se esforça, que se doa, né? E doa ao esporte, né? A gente acaba pagando, né? Eu que também venho dessa questão do futebol, a gente acaba pagando para ser feliz e nem sempre é feliz, né? Porque às vezes a gente acaba perdendo o jogo e aquilo nos deixa um tanto quanto frustrado. E o Eloir, ele pega agora essa questão aí do esporte em Monte Alegre, onde não tinha quase nada, né? A não ser os esportistas lá locais. Como é que é essa tarefa? Como é que você encara isso? Isso te preocupa? Isso te motiva? O futebol é o grande lance lá do município? Fala aí para nós. Na verdade, né, o que acontece? O prefeito mesmo cita isso, né? Que ele teve que dar uma importância maior para outras secretarias, né?
no primeiro mandato dele, e é reconhecido por ele mesmo já, né, que deixou o esporte de lado no primeiro mandato, mas que iria dar prioridades a partir desse segundo mandato no esporte também, né, juntamente com as outras secretarias. E desde então a gente assumiu esse desafio junto à prefeitura, né, à administração, para que isso realmente acontecesse. Você já me conhece há mais tempo também, né, Fernando? Sabe que a gente gosta, não é diferente, a gente vai pelos desafios mas tem que entregar aquilo que nos foi colocado lá, né? Então, a gente tem que entregar. Não adianta a gente estar lá só para passar, mas ser mais um secretário ou, enfim. Então, a gente tem que buscar um trabalho diferenciado. E a gente está tendo todo o respaldo do prefeito Capellini, tudo aquilo que a gente conversou para a minha ida a ser secretário, ele está dando respaldo total para que isso aconteça. E a gente está buscando, sim, em outras áreas também, mas no futebol, que é um futebol universal, né? É. Então, Monte Alegre sempre foi tradicional com futebol, tá? Para você ter uma ideia, tempos atrás, aí o pessoal que acompanha sabe, a gente fazia torneios lá no tempo que se tinha os torneios, torneios de futebol 11 com 25, 30 equipes, era normal ter lá em Monte Alegre. Num final de semana, num domingo. Num domingo. Isso só do público local ou Isso. vinha o pessoal da região também? É da região, né? Mas eu te falo assim, tempos atrás, né? Então, tipo, uns anos atrás que foi se perdendo. É esse ponto que eu quero chegar. Então, o que aconteceu? A gente tinha era normal, viu? Tu ter 3, 4 torneios por mês, e todos os torneios não baixavam disso. Aí o pessoal que sabe vai acompanhar aí, vai estar acompanhando, sabe do que eu estou falando. E foi o primeiro ponto que eu levantei lá, mesmo não fazendo parte da administração, deve estar fazendo segundo ano, eu acho, do veterano. A primeira coisa que eu fiz foi juntar os amigos e resgatar o veterano lá, tá? Foi o primeiro ponto que a gente fez lá. Foi resgatar o Veteranos de Monte Alegre. Porque era aquele grupo que a gente estava acostumado lá atrás. Que a gente era adversários lá atrás, se arrebentava dentro de campo, que aquele, mas depois estava lá tomando uma cerveja junto, comendo uma carne. Confraternizando, né? Que isso hoje, para mim, foi o primeiro passo que a gente foi dado lá em Monte Alegre, né? Então a gente juntou esse pessoal de veteranos, a gente conseguiu resgatar de volta veteranos de Monte Alegre, e dali para cá a gente começou a dar andamento. E eu te digo, eu sempre falo isso para o pessoal do veterano, o primeiro passo para que tenha acontecido, por exemplo, uma final que aconteceu sábado agora ali, do primeiro campeonato amador de futebol de campo, futebol 11, foi graças muito a essa união do pessoal do veterano. Eles entenderam o que a gente precisava, que a gente precisava de uma união para que a gente fizesse acontecer, para que isso desse certo. Foi o primeiro pontapé. E depois, aí sim, a administração nos deu condições e a gente começou a lidar com o campo. Porque a gente chegando lá, a gente não tinha condições de praticar o esporte no nosso campo de futebol 11 lá. Era sem condições. Eu assumi lá em setembro do ano passado. O campo não oferecia total condições zero de praticar o futebol 11. E agora tá um tapete. Eu fui agraciado com a presença do secretário lá há poucos dias. Pedi para os guris aliviar, mas não foi possível. Aí ele juntou o veterano. Aí ele mandou nós ir com o veterano. Daí ele botou o time principal para acabar com a nossa vida lá. Nós não podia perder, né? Pois é, mas aí já é outra história. Né? Aí é a hora que... Eu nem fiquei pra janta. Eu fiquei ofendido, vim embora. Eu até ia comentar, cara. Eu peguei uma carne diferenciada pro secretário lá e ele acabou não ficando. Mas é brincadeira. Mas isso é uma das coisas que eu acho que a questão do esporte, né? Principalmente nas regiões que tem, por exemplo, Monte Alegre tem uma população, né, que não é tão grande, mas em função de uma atividade, né, esportiva como essa, acaba mobilizando, né, famílias, acaba o pessoal todo se envolvendo ao redor disso. O esporte amador, desse bretão mesmo lá, no que é o torneião, ele gera receita para o município. Gera receita para o município de lá, para o município daqui. Da onde que vem os árbitros, né? Pode ser que sejam de lá, pode ser que sejam daqui, eles recebem. O pessoal da Copa vende, compra, negocia. Às vezes é a comunidade que ganha, fica lá, tu constrói a loja de cimento, vai fazer uma churrasqueira a mais. Então, acaba gerando renda, né, para o município.
Uma das coisas que chama bastante atenção é o fato de que essas pessoas já são todos conhecidos, né? Muitas vezes já tem essa integração que nem tu falou dos veteranos. E essa realidade, quando tu foi para lá, foi uma das coisas que tu pensou em resgatar? Foi olhando para aquela vivência anterior que tinha lá nos tempos passados? Na realidade, um pouquinho mais atualizado, digamos, né? Qual é que seria a ideia? Primeiro, resgatar o futebol amador lá no Monte Alegre. A gente conseguiu isso com o veterano, que foi o primeiro passo. O segundo passo, a partir do momento que eu assumi lá, eu peguei o campo lá em setembro, eu não pratiquei esportes no campo até janeiro. 15 de janeiro, se não estiver enganado, foi o primeiro jogo que eu tive lá. Fui criticado. Isso que eu te falo, às vezes a crítica ela vem, mas você tem que ter certeza que o que está fazendo, né? Não sei o que aconteceu ontem com o meu treinador, que tomou 4, se ele tem certeza que vai acontecer lá. Mas a gente tem que ter um pouquinho mais de segurança nessa situação, né? Então, o que eu fiz? Eu sabia que a gente tinha que colher frutos, mas ia demorar um pouquinho. E às vezes as pessoas com um pouquinho de ansiedade me cobravam. Não vai fazer campeonato, não vai fazer... Não, cara, não vão fazer. Porque o campo tem que dar condições. E a gente teve nesse período, depois que você esteve lá, antes de você ir lá, Fernando, 3 ataques de coró, porque o coró ele é complicado na grama. E ele só aparece quando já está o problema lá, né? E a gente conseguiu, a gente fez o campo recuperar, fizemos jogos do veterano, fizemos o nosso campeonato, pegamos uma chuva torrencial há 2 semanas atrás, fizemos a final ali, o campo estava intacto, cara. Então, assim, isso é motivo de orgulho, né? Não é que a gente, eu estava certo, não, é que a gente tem que ir pensando naquilo que a gente vai poder entregar lá na frente. Não vou se precipitar. Convicção, né? Tem que ter convicção no trabalho, né? Convicção. E aí, qual é que me motivou? Que nem você tinha me perguntado, Lucas. Minha principal motivação é porque a gente tem muita matéria-prima lá no Monte Alegre, como já se tinha nos nossos tempos lá de trás. Só que acontece o seguinte, os guris vão lá e jogam futebol 7. Eles usavam o campo, quando dava, abria 2 campos lá, do 11, e usava para o 7. Só que daí a gente já jogava um 7, daí já tem os campos nas capelas, e jogava um futebol de salão. Mas tu traz o guri aqui para jogar um futebol de campo aqui na Vacaria, a dinâmica é outra. Aí o cara não estava preparado. Daí o que eu fiz? Eu falei, cara, eu tenho que investir nos guri. Então hoje é motivo para mim de muito orgulho, porque teve muita gurizada, teve muito cara consagrado aqui em Vacaria que participou do campeonato lá, que terminou sábado. Mas teve muito guri, cara, que jogou esse campeonato, que para mim é o principal, entendeu? Hoje eles já têm uma base de como jogar um futebol de campo, porque é totalmente diferente, né? Então, tanto é que nos primeiros jogos, até eu orientava eles, eu falei assim, vocês tomem cuidado, porque tu via guri morrendo com 20 minutos, viu? 20, 30 minutos, o guri tava de perna já bamba lá, e o cara que é mais veterano jogava o jogo inteiro. Porque daí ele queria correr atrás da bola. Daí, tipo, no futebol 7 é mais ou menos que isso, né? E tem espaço, né? Exato. Tem espaço e... daí hoje não. Hoje os guris já estão orientados, já tem posicionamento, como é que funciona o 11. Então, assim, em cima disso, foi o meu principal objetivo, era resgatar os guris. Claro que você dá aquela mesclada com o veterano, que também vai estar lá, e de quem vai chegar com qualidade. A gente abriu para 6 atletas de fora esse ano no campeonato, já para agregar qualidade, já para que os guri também já se integrem melhor no jogo, né? Então foi esse o objetivo em cima do futebol, é resgatar a gurizada. E falando em gurizada, né? Tem um guri que tá sempre com o Eloir, que tá pegando esse legado do gosto pelo esporte, que é o Júnior, né? Teu filho, né? Isso. Esse vai vivenciar, já tá vivenciando, e você vai entregar para ele, né? A chave do teu gosto também, né? Que já é o dele. Sim. Até, inclusive, eu falei para ele ontem, eu estava comentando sobre isso, né? Falei, cara, chega um determinado momento que é contigo, eu vou estar torcendo para você, teus irmãos, enfim, né? Mas ele já tem um gosto mais de chegar e já fazer essa parte, porque... Cara, é tu diferente sabe, jogar do que organizar, né? Porque melhor que tu tem vários, mas o cara quer meter a chuteirinha embaixo do braço, chegar lá, dar o fardamento lá e reclamar se não sai titular, né? É verdade. O cara que organiza já tá ficando um pouco mais complicado. E eu falei isso para ele ontem, a gente estava conversando e eu tava falando para ele, vou ter que passar esse bastão aí do Real Madrid, no caso falando propriamente do Real Madrid, né? Porque a gente já tem essas funções a mais agora
como secretário, né? Sim, sim. E referência, né? E tu acaba virando alvo, né? Exato. Que nem, provavelmente você tá lá com o coração no Real Madrid, o Real Madrid lá na final do campeonato de Monte Alegre, né? O time dele, né? Que ele criou. Real Madrid jogando contra outra equipe lá. Como é que era o nome? A saúde. A Saúde, né? Contra a Saúde. Baita num time, foi campeão, parabéns. Só que tenho certeza, não precisa nem perguntar pelo ele tava torcendo pro árbitro. Porque a gente, quando tá organizando, a gente torce pro árbitro. Vai ficar tudo certo. Se o árbitro for bem, tudo certo. Essa foi a principal situação que tu falou aí, viu, Fernando? Exatamente essa é a sensação. Você só quer que o árbitro seja correto, não erre, porque a gente tem erros, acontece no profissional, enfim, mas parece que não é o árbitro que está apitando, sim é você, porque parece que se der qualquer coisa de errado, que as pessoas entendam que já foi manipulado, né, cara? Então, tipo assim, sábado, enfim, encerrou o Real Madrid, a primeira vez que eu vejo assim, tipo assim, o Real Madrid não foi campeão, mas eu me saí tão satisfeito igual, entendeu? Porque meu esporte lá hoje, meu clube lá hoje em Monte Alegre é Monte Alegre. É a prefeitura. Então, tipo, se chegou a Saúde, se tivesse chegado São Judas, União PDC, o Juventus, o São José, que foram as equipes que participaram, qualquer uma delas para mim estaria perfeito, porque eu só queria o resultado daquilo que a gente estava plantando, que seria o campeonato, né? Que hoje já se tornou uma realidade e que vai vir com muito mais força já para frente. Inédito, né? Inédito, é isso aí. Eloir, além da questão do futebol, né, seja o 7, o 11, o futsal entra também no radar de vocês? Sim, na verdade, hoje seria o futebol 11, né? O 7 a gente até vai deixar um pouco de lado, em primeiro momento agora esse ano. E fazer o futsal agora já a partir, acho que de junho, julho. Eu tenho que conversar com o secretário, que a gente não pode cruzar muito os campeonatos, né? Enfim, mas dá certo, no final dá sempre certo. Porque a gente acaba, que nem eu estava falando, nessa final, a gente tem para ver como é que são coisas que a gente tem que ter convicção, foi o que tu falou. Eu sabia que ia dar uma grande final, mesmo tu colocando no sábado, para tentar não prejudicar ninguém, né? Porque hoje, cara, eu te coloco certo, os caras que fizeram a final lá, 80%, 90% joga aqui em Vacaria. Então, tu tem que trabalhar em cima disso também, né? Então, agora a gente vai já estar para mês de junho, julho, já para começar também o futsal. Tá? A gente vai fazer o campeonato de futsal. Penso em fazer alguma coisa no futebol 11 também depois, no verão. Vamos pensar o que vamos fazer também. A gente tem que trabalhar nessa sintonia, porque como o Fernando falou no início, a gente é co-irmão e acaba usando muito os atletas de lá, porque tem que ter uma vitrine um pouco maior também, né? Trazer para cá. Então, tipo, a gente também não pode prejudicar. A gente vai acompanhando. A gente tem nossa própria secretaria, nossas próprias coisas lá, mas também a gente também tem que ter essa situação de tentar encaixar para quê? Daqui a um pouco você preenche o ano e os atletas jogando aqui e jogando lá. É verdade. E tá preparado? Outubro tem o veterano aqui em Vacaria, né? Então o Eloy, que diz que um pouco é organizador, um pouco é secretário, né? Tem que ser atleta também, né? A partir de outubro, então a idade de fazer o futsal lá, né? Uma notícia boa ali que eu vi também, isso daí, né? Resgatar os velhinhos, né? Resgatar um futebol de campo acima de 40. Então, olha aí, tio. Aí fica bom. Eu acho que isso tudo que faz parte desse processo, sabe? Eu acho que a gente tem muita coisa para valorizar. E antigamente, né, tu falava assim, pô, o cara tá veterano e tal, mas, gente, cada vez mais esse veterano tá firme e forte, e que nem tu falou antes, né? Exato. Às vezes a gurizada nova chega, né, vou ali correr uma bola, leva um baile ali de quem está mais tempo no campo. E isso faz parte do próprio esporte, né, que coloca aprendizados que vão, através da disciplina, mostrar, né, o quanto que é persistência, o quanto que é a técnica, o quanto que, às vezes, ter a corrida ali dentro do esporte faz as coisas acontecerem. Fernandinho, futuro do esporte cada vez mais integrado com a região dos Campos em Cima da Serra? Tem que ser, né? Tem que ser. O futuro do esporte, ele quanto mais junto dos campos, cada cidade estiver, quanto mais conectados nós estivermos, né, mais fortes nós seremos. Sim. Né? Hoje você vê assim que o campeonato da Muxer, que tinha parado, que voltou, provavelmente num próximo aí a Monte Alegre vai estar, certeza, né? Porque o Eloy está pegando agora, então não tem como eles, vou jogar os guri lá, as meninas, enfim, né? Tem que preparar.
Mas quanto mais forte a gente tiver como região, né, mais respeitado a gente é. Então, isso conecta, né? A força, a participação de todos conecta. E essa vinda aqui, a gente tendo essa oportunidade aqui também de expor o trabalho, né, do secretário aqui no Diário de Vacaria, né, levar para a comunidade, para ela entender que não é tão simples assim. Mas ele... das coisas importantes no município, o esporte é o menos importante, mas é importante. Enquanto eu invisto em esporte, eu economizo na saúde, eu economizo até na educação, né? Porque lá da minha quadra, o meu professor ele está dizendo que tem que ter disciplina e vai ter disciplina, né? Então, esse é o nosso pensamento, né, Luir? Com certeza, Fernando. É mais um ponto importante, né, que a gente estava falando. Só para terminar a parte do campo lá, Lucas, a gente hoje conseguiu, em pouco tempo, né? A gente conseguiu a iluminação do campo também. Hoje nós temos nosso campo iluminado para fazer os jogos à noite, né? Conseguiu um espaço também lá para a gente receber os visitantes. O Fernandinho esteve lá nos visitando. Bom. Churrasqueira boa. Iluminado, né? Então a gente consegue ter um espaço que a gente não tinha. E lá até um pouco mais, como a comunidade clamava um pouco por isso também, então eles são muito compreensivos e nos acompanham o nosso trabalho, sabe? Por ser uma cidade um pouco menor, tem mais cobrança, mas também tem reconhecimento. Então a gente vê muito reconhecimento das pessoas no nosso trabalho, na participação direta do prefeito Capellini nos dando condições, que de nada adianta eu levar os projetos, ele não abraçar. Então hoje assim eu sou muito grato a isso, sabe? A essa confiança, a esse respaldo que a gente consegue ter da administração para que a gente consiga desenvolver o melhor. A gente conseguiu também levar para lá aulas funcionais, tá? A gente levou também, então hoje a gente tem 2 grupos funcional, um no Passo do Carro e outro na sede, que são na segunda-feira e nas sexta-feiras. Que onde, cara, tu falava funcional no começo lá, o pessoal ficava todo, pô, o que vai dar certo isso daí? Cara, hoje te digo assim, a gente tem 30 inscritos lá na sede, em torno de 22 participantes por aula. Aqui no Passo do Carro são 50 inscritos para 30 participantes. Nossa. O cara tem que pegar a lista. Eu falo sempre, eu acompanho, né? Eu falei, cara, tem que pegar a lista. Chegou nos 30, é impossível o professor conseguir dar uma aula adequada, né? Então já limitamos para 30. Tu tem 50 inscritos, só público feminino, viu? Se a gente abrisse para o masculino. Mas o que acontece? Quando eu levei a ideia para o prefeito, ele falou assim, se dá certo, tem público. Ele falou, tem público. Se eu não te entregar público, eu não quero fazer o trabalho. Então, assim, a gente está muito feliz, sabe, com a mulherada lá que está participando do funcional. Estão agradecendo por estar essa academia funcional lá hoje, com um professor respeitado, né? O professor Baré, que está lá com nós lá, show. A academia Estúdio Fitness ali, o professor Pedrinho. São pessoas competentes que vão levar trabalho lá que dão resultados, né? Então, são coisas assim que a gente precisa no município, porque... como o município é pequeno também, se tem um pouco mais de receio, vai dar certo. Mas tem que dar, cara. Aí um puxa o outro. Eu te falo hoje. Hoje, aqui, principalmente aqui no Passo do Carro, tem que pegar a lista. Pega a lista, cara. Se não colocou o nome ali, fechou os 30, já era. Tem que esperar. Só que eu disse para elas, a partir do momento que vocês me provarem que vocês podem ter 2 aulas, eu vou colocar 2 aulas. O que eu não posso é baixar. Agora começa o inverno, um pouco me preocupa um pouco também. Né? Vai ter que bater na porta, né? Lucas... Antes de nós nos abraçarmos finalmente, eu quero agradecer, claro, o Eloir por ter aceito, né, o convite de ter participado aqui conosco do Diário de Esportes, né, nosso podcast do esporte. E lembrar que final de semana, além do Campeonato Amador Série A, né, nós temos a terceira rodada, Eloir, me ajude? Terceira rodada. Um secretário, o que organiza não sabe. Terceira rodada, essa semana toda, né, de segunda a sexta, menos quinta-feira, tem jogos no DMD de futsal, o troféu Humanizando o Esporte. E vários atletas de lutas e de corridas indo viajar final de semana com o apoio da Secretaria de Esporte, né? Tem jiu-jitsu, tem taekwondo, tem o pessoal ali do kickbox, do boxe, várias, eu não vou citar aqui as academias, mas desejo também, o pessoal da AVA de Corridas vai correr trilhas e montanhas no sábado lá em Monte Belo do Sul, certo? Então nós vamos ter atleta de Vacaria em Monte Belo do Sul,
Bento Gonçalves, Sapucaia, Porto Alegre, Gravataí, e a gente vai estar junto com eles de alguma forma, certo? E no domingo de manhã, para quem quer tirar um pouquinho, né, do excesso assim, né, da boia, convido os 2 amigos, não estou dizendo nada, mas Sim, né, sim. se quiser dar um trotinho, tem a corrida do aniversário do nosso 10º batalhão, largada às 9 da manhã ali do batalhão. Vai ser uma festa muito legal. O pessoal vai ter que descer elevada e na chegada subir elevada, né? Descer e subir depois o mesmo carinho, tá? É bom a gente trabalhar bastante no sábado, né? No churrasco, por exemplo. É, No domingo então- a gente tem que queimar, né? Eu acho que ele Olha. já nos convenceu a não ir também. Pois né? é. Sabe que sempre tem um pórtico, né? De largada e chegada, e tava falando com o Major Souza e com o pessoal da organização, que antigamente era eu, né? O organizador, e agora eu vendi essa empresa ali, a gente repassou essa empresa. E aí eu disse assim, o pórtico tem que ser o pórtico do 10º, né? Mas daí tem que largar de lá. Eu digo, a ideia é essa, né? Então, A descida já é embalada, né? Então, tu ganha uma força na ida. é né? verdade. Isso é o mais importante. O Amadorzão, e tem o Glória também, né? O Glória também estreando em casa contra o Santa Cruz, né? A gente torce muito pro nosso Leão da Serra, porque ele é uma referência pros meninos lá de Monte Alegre, aqui de Vacaria, de toda a região, né? Eles têm um alvo, né? E que esse alvo seja o Glória, o pessoal do futebol. Super importante para nós. Bom, Eloir, muito obrigado por ter vindo até o estúdio do Diário de Vacaria. Fernandinho, mais uma vez, muito obrigado pela tua colaboração com o Espaço do Esporte. É uma maneira que a gente tem de promover profissionais, promover o esporte de toda a região dos Campos de Cima da Serra. Para você que acompanhou o podcast do Diário de Vacaria, muito obrigado pela sua audiência. Se tiver, né, uma maneira de participar aí, quer escrever a sua mensagem no Instagram, no YouTube, mande para nós, que a gente coloca aqui na nossa mesa, no Espaço do Esporte, para que a gente possa ampliar a modalidade que é importante para você. Continue acompanhando com nós. O Diário de Vacaria, a qualquer momento, volta trazendo que a notícia na região dos Campos de Cima da Serra. Valeu, pessoal. Até a próxima.